Mas surgiu esse negócio do Vasco também aleatório. Foi numa live do Casemiro, né? Na verdade... A ideia, né? Foi o seguinte, ele começou a fazer... narrar, né? Fazer as reações do Shark. E eu tava na minha primeira temporada, na 5ª temporada. E daí foi muito engraçado, porque ele pegou e começou a reagir falando assim, quer essa Carol Pfeiffer, né? Joga no Google lá, não sei o quê. Fortuna de Carol Pfeiffer. É isso que eu ia falar. Seu relacionamento, suas relações pessoais, depois fortuna. Não, o meu Google é engraçadíssimo. Aí ele pegou e jogou isso e ele falou, joga na cara, Carol Pfeiffer. Olha quanto de grana ela tem, não sei o que lá. Enfim, sei lá que número que ele achou lá. Mas daí ele pegou e começou a reagir e todo mundo me mandava essas reações dele, né? E daí um cara que trabalha comigo pegou e me mandou, né, o nosso designer, o Eduardo. E daí ele falou assim, olha o Casemiro falando de você de novo, não sei o que, blá, blá. Aí eu falei, esse Casemiro é interessante, né? Aí eu peguei e mandei. Eu tava nessa fase de trazer mais gente legal dentro da Atom pra educação. Sim. E eu achava legal o conteúdo que ele tava fazendo pro Shark, né? Porque, queira ou não, ele trouxe o público mais novo pro Shark. Exato. Porque hoje, por exemplo, minha sobrinha, assim, os amiguinhos dela da escola me conhecem, tem 14 anos. Olha que da hora. Entendeu? Então, ou seja, já é o sucesso da escola. Então, a galera tá falando de empreendedorismo mais novo também pelas reações dele. Isso é muito legal. Muito legal. Porque isso muda o nosso país. Muito. Né? E daí eu peguei e marquei um call com ele, né? Marquei e fiz um call com ele. E daí ele falou assim, ele contou a história dele, contou as perrengues que ele tava passando, porque ele tava trabalhando muito, não sei o que, né? E daí ele falou assim, olha, e contou, assim, por contar que ele era vascaíno, só. Aí passou 2 dias, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram. E escrevendo lá, compra o Vasco. E daí eu peguei, juro. Aí eu peguei e o Casemiro pegou e... Aí eu peguei, ele tinha falado do Vasco, não sei o quê, dos perrengues, não sei o quê. Aí eu peguei e marquei o Casemiro e falei assim, olha, mais uma pessoa falando do Vasco pra mim. E ele repostou. 15 mil pessoas passaram a me seguir. Eu fui tirar a maquiagem, voltei e tinha 15 mil novos seguidores. Eu falei, o que tá acontecendo? Mentira, aí todo mundo, compra o Vasco, compra o Vasco, compra o Vasco. Compra o Vasco, ajuda o Vasco, compra o Vasco, ajuda o Vasco, não sei. Aí eu entrei em desespero. Aí a primeira coisa que eu fiz foi um stories falando, gente, eu sou palmeirense. Que história é essa de Vasco? Aí todo mundo escreveu lá, não, mas é torcida irmã. Beleza. Aí eu liguei pro Casemiro. Aí ele tava numa live, aí ele, já te ligo. Aí ele ligou de volta. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou, não, é porque o Vasco tá mal das pernas, não sei o quê, você é uma Shark, eles acham que você pode ajudar, não sei o quê. Blá. Aí eu falei, tá, então amanhã vou dar uma olhada no que tá acontecendo. Pra quem que eu ligo no Vasco? Aí ele me passou o telefone do Vitor Roma, que é o VP de marketing no Vasco. E falei, beleza, sexta-feira. E falei nos meus stories, olha, gente, não sei o que tá acontecendo no Vasco, mas vou descobrir amanhã. E daí conto pra vocês, e se tiver algum jeito de ajudar, tamo aí. tô aqui. Beleza. Fiquei 5 horas na sexta-feira, falando com o outro, não sei o quê. Falei com o Vitor Roma, aí ele me explicou a situação no Vasco. Aí falei com uma galera que investe em futebol e tudo mais, não sei o quê. Aí tá, aí comecei a entender, aí me aproximei das pessoas que eram mais influentes no Vasco, né, que tinham mais influência também, além do Casemiro. Aí você ia falar que é o Casemiro, Felipe Neto, né? Acho que tem... Toda essa galera. Não, o Felipe Neto é Botafogo. Aí o... Perdão. Eu sei porque me colocaram num grupo com ele para falar do Botafogo. Não, porque depois eu conheci todo mundo que torce pra tudo que é time. Porque me botaram um time já de todos os jogos, de todos os times de futebol. Todo time de futebol que tá apertado me joga lá. Pra resolver. Carol, eu falei, gente, chega. Que doideira isso. A vida é louca, né? Aí eu peguei e fiz uma pesquisa de mercado. Aí eu adotei o que eu faço na empresa. Que legal. Fiz uma pesquisa de mercado com os vascaínos. Que legal. Vascaíno é muito bacana, porque em 12 horas teve 66 mil respostas na pesquisa de mercado. Tanto que a plataforma que faz a pesquisa falou, bugou. Aí não sei o quê. Aí, por quê? Eu queria entender o consumo do vascaíno. Legal. Pra entender, porque tem 2 jeitos de você arrumar uma empresa. Na verdade, 2 que você precisa fazer simultâneos. Um é você resolver o problema da dívida, que era alta, que eu descobri que era muito alta. E segundo é você precisa trazer uma receita, porque se você pagar a dívida, mas você não gerar receita, isso não se sustenta. Então eu fiz o que eu sabia fazer. Aí eu fui entender a parte da dívida, fiz uma pesquisa. Como faz a receita. Aí eu ia dar uma palestra no Rio, no Banco do Brasil, na semana seguinte. Aí eu marquei de visitar o Vasco, o São Januário, não sei o quê. Mas eu sei que em uma semana, eu saí em todos os jornais. Era capa da Globo.com todo dia. Só que eu nunca dei nenhuma entrevista. Eles pegavam os meus stories e escreviam uma matéria. Mentira! Com aspas e tudo.
É muito engraçado Que isso, doideira. né? É louco o poder da mídia, né? E daí louco. tudo, não sei o que, daí todo mundo me procurando pra dar entrevista. Eu falei, gente, enquanto eu não entender o que eu vou fazer no Vasco, não vou dar entrevista nenhuma. Qualquer coisa falar podia ser mentira. Exato. E daí, e gerar uma expectativa no Exato. torcedor fanático, eu não Que sou já nem tava louca. pouco ansioso, né? Pelo jeito, né? Aí tava já no meio da negociação da SAF, não sei o quê, daí o time de futebol feminino tava abandonado, eu tinha acabado de investir na Deixa Ela Treinar. Legal. A Deixa Ela Treinar apoia a mulher no esporte, falei, tem tudo a ver, vamos embora, Deixa Ela Treinar, vamos apoiar primeiro o feminino e entender o masculino, que daí o masculino ia demorar mais. Esse daqui tá rápido de resolver, resolve logo esse. Porque quando nasce o feminino é outro negócio. É outro CNPJ, tudo. Não, é dentro do clube, mas ele tem um dinheiro próprio pro futebol feminino. Legal, um dinheiro então ele tava pro masculino. livre. E daí era mais rápido de fazer, Legal. etc. Exato. E daí o masculino, obviamente, é mais grana, era mais burocracia e tudo mais. E daí eu fiz esse movimento. E agora, né, eu continuo em contato com o Luiz, que é o CEO de lá, a gente já vem fazendo algumas tratativas, porque a SAF comprou, né? Então eles montaram, na verdade, a 777 comprou o Vasco, eles fizeram a SAF, então o problema não é mais financeiro, mas ainda, óbvio que a 777 quer alternativas para ter receita. Sim. E daí a gente começou algumas tratativas de outros projetos para dentro, que não posso contar ainda, mas para dentro do Vasco. Mas você entrou junto com a 777? Não. Ela entrou. Você só fez... Ela já ia entrar. Não, ela já ia entrar. Antes já tava rolando negociação? Tava rolando enquanto eu descobri tudo isso. Entendi. Daí algumas pessoas falam, você fez, eles fecharam, não sei o quê. Não. Puta, meu, eles já iam fechar, assim, não vou falar que é mérito meu, não. Então, assim, eles já estavam nessas tratativas e tudo mais, é um grupo muito forte, né? Então, eles pegaram e entraram fizeram a SAF agora e tudo mais. E agora tá nesse processo do Vasco de se reerguer. Acabou de passar pra Série A de volta, né? Ganhou. Ganhou em Itu, inclusive, do lado da cidade. Do lado. Aí meus amigos que moram em Itu me mandaram lá, tá torcendo pro Vasco. Eu falei, cara, mas eu sou patrocinadora do Vasco, eu ajudo o Vasco, virei vascaíno. Tem que torcer, exato. Mas é muito legal que, assim, brincadeiras à parte, a história do Vasco é muito bonita. Porque eles sempre foram muito da inclusão. Então, lá atrás, tem a carta histórica, tal, foram os primeiros a trazer os negros para jogar, depois os primeiros a incentivar as mulheres a montarem time e tudo mais. Então, ou seja, eles sempre tiveram, né, um trabalho social de inclusão muito bacana e um poder de voz. Eles foram os primeiros também a colocar o time inteiro em campo com uma camisa com o movimento LGBTQI+. Então, assim... Caraca, não sabia nada disso. Isso é muito legal. Muito legal. Né? Então, assim, e o torcedor vascaíno, né, comprando a camisa. E a gente não tá falando da comunidade LGBTQI+, que tava comprando. Quem tava comprando era hétero. Então, ou seja, para apoiar o movimento, para ter orgulho do movimento, isso é muito legal. Então, assim, eles fazem vários movimentos que eu acho que faz muito sentido. Né? Então, realmente, eu me identifiquei muito. E daí, de lá pra cá, obviamente, daí eu comecei a participar mais ainda do Palmeiras. Todo mundo. Aí todo mundo do do Palmeiras também te chamou. Me chamou, né? Falou, vem cá, cara, não vai pro Vasco, não. Que não pode perder. Aí conheci a tia Leila, foi sensacional. Nossa, a tia Leila, quer dizer, que é maravilhosa. Ela que meteu o Palmeiras no trilho, né? Porque tava ali também, não, talvez igual o Vasco. Ela também é da área financeira, né? Então, por muitos anos, foi arrumando a casa. Exato. Hoje você vê o futebol brasileiro, então hoje, Vasco. Hoje você é patrocinadora master do Vasco. Do feminino do Vasco. Feminino do Vasco. Isso. E tô entrando por outros caminhos ali no masculino pra gente fazer algumas coisas juntos. E tem chance de virar dona de time também futuramente? Porque hoje tá surgindo muita SAF, né? Porque então, eu acho que é assim, muito legal, né? Esse universo. Ainda uma pergunta que sempre me fazem também, se eu ia virar a tia Leila do Vasco. Eu falei assim, não vou, gente. Deixa a tia Leila ser a tia Leila. Deixa a Leila. Não, porque assim, já sou presidente da Atom, dá trabalho pra caramba. Então, assim, não quero nenhuma presidência a mais. Então, esse é o meu foco hoje. Eu acho que tem muito dinheiro no futebol. Era um negócio que não estava no meu radar e que entrou no meu radar. Comecei a entender os números. É bem interessante, sim. Então, acho que vai surgir, inclusive, muitas oportunidades para os investidores, né? Porque os fundos vão começar a comprar, a profissionalização. E isso é bom para o brasileiro, porque nós, brasileiros, somos apaixonados por futebol. E a gente estava perdendo talentos para o mundo. Porque pensa, o cara vai querer jogar num time que está endividado, que está quebrado? Não. E daí ele vai para onde? Vai para fora. E daí, quando ele vai para fora, a gente perde o cara. Já era, não volta mais. Então, assim, difícil. E daí você fala assim, você prefere ganhar 10 mil euros ou 10 mil reais? E ainda ter um time que você não sabe se você vai receber. Entendeu? Então, óbvio, você a gente essa acaba é a realidade perdendo. do futebol brasileiro ainda, né? E não só do futebol, né? Por exemplo, programador, a gente tá perdendo pra fora, porque o cara ganha em dólar e trabalha no Brasil. Então clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Lima Leite Show, que é um novo programa da Monet em parceria com a EQI Investimentos.